Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abordar um assunto que é muito grave e ele tem acontecido assim com uma frequência absurda, que são as agressões aos profissionais de saúde, sejam enfermeiros, técnicos, recepcionistas, médicos. Isso tem se tornado uma prática cada vez mais constante, cada vez mais absurda e cada vez mais desgastante para quem está na linha de frente das atenções de cuidado. Geralmente isso não acontece tanto nos consultórios médicos, né? Mas acontece em outros consultórios, de clínicas, de laboratórios, hospitais, principalmente nos hospitais, nas UPAs e nas UBSs. Então a gente tem todo um conjunto de rede de atenção ao pacientes cujos profissionais estão literalmente indefesos. É muito comum a gente ter notícias aqui e ali que profissional sofreu agressão, seja verbal, seja moral, seja de intimidação, seja de qualquer forma, física mesmo, né? A pessoa está sendo ameaçada e agredida ali de uma forma totalmente injustificável no exercício da profissão dela, né? E geralmente o público-alvo dessas agressões geralmente é feminino, né? São as mulheres que são mais indefesas e que os homens deveriam proteger, né? Não que as mulheres também não possam se proteger, mas é como se um homem, né, no alto da sua macheza, ele vai lá e agride uma mulher de uma maneira ofensiva, desmerecedora. Aí isso é muito grave. Você está no seu ambiente profissional e você é agredido verbalmente, moralmente, psicologicamente, né? Porque você não atendeu a pessoa com a prioridade que ela precisa, que ela acha que precisa, ou que você simplesmente deixou aquilo ali de lado, né? Eu acho isso um fator cultural muito grande e um completo engajamento das pessoas e até mesmo dos políticos, que deveriam ser exemplo, dessas práticas intoleráveis. Quando você tem um discurso de ódio propagado por um líder de uma nação e é sexista, é machista, é arrogante, é primário, eu acho que a gente está falhando enquanto eleitor, né? Falhamos enquanto seres votantes e falhamos principalmente como sociedade. O médico ele tem N motivos, N razões, N protocolos para seguir durante um atendimento. E é aquela questão do protocolo de Manchester, né? Tem um pouco a ver com isso, mas nas UBSs, nos PAs, principalmente os públicos, o nível de violência é físico, né? As pessoas batem nas enfermeiras, batem nas técnicas de enfermagem, e nos médicos, nas médicas, elas perdem o controle. É muito triste a gente ver isso, e isso é uma reflexão muito forte. Eu sei que a agressão médica é um tema que está sempre no radar do CFM, dos CRMs, dos Conselhos Regionais de Medicina, dos CFOs, dos grafitos e tal, mas isso tá chegando assim a um nível de descontrole. E eu acho que boa parte dessa culpa vem de uma política de intolerância com o diferente, ou da pessoa simplesmente achar que ela tem direitos ou que ela tem urgências, né, que são maiores que as dores dos outros. Toda dor é importante, todo sintoma é bom. Se você está esperando há 3 horas numa fila, é porque seu caso não é tão grave, né? Você há de concordar comigo que aquilo ali poderia ser tratado numa atenção básica. Mas não, você vai correr para um hospital, para um pronto-socorro, um PA,
para ser atendido com maior velocidade. E só porque você quer ser atendido rápido, não significa que você vai ser atendido naquela hora. Um hospital tem um fluxo de atendimento muito grande. Uma UBS tem um fluxo de atendimento muito grande. Um PA, ele tem um fluxo de atendimento muito grande. Então, essas áreas que são emergências, que são ambulatoriais, elas têm um volume grande de atendimento, uma demanda reprimida gigante, né? As pessoas não sabem se cuidar corretamente, elas cometem erros, cometem falhas, é inerente ao ser humano. Mas a agressão, ela jamais pode ser tolerada, né? Seja física, verbal, o assédio, qualquer coisa dessa é intolerável, né? O preconceito, eu vejo muitos relatos de médicos negros falando da dificuldade do trabalho deles, médicos indígenas, médicos orientais, falando dessa questão, e eu me sinto extremamente envergonhado, porque a parte de gestão de um hospital, a parte de gestão de um atendimento, de uma unidade de saúde, de um PA, elas deveriam se preocupar com a segurança não só dos pacientes, mas também dos profissionais que estão ali e realmente coibir esse tipo de atitude, né? A gente vê, por exemplo, uma segurança mal estruturada dentro desses hospitais, dentro desses prontos atendimentos. E você se pergunta, até quando isso vai ser tratado simplesmente como uma campanha de aviso do CFM, do CRM? Todos os anos eles soltam esses boletins de repúdio, notas de repúdio, mas nenhuma ação concreta é feita para defender esses profissionais ou para apoiar significativamente esses profissionais naquele momento de pânico, de dor, de desestabilidade. E isso é muito grave, né? A gente não tem os médicos, mesmo que alguns sejam extremamente corporativistas, né? A gente vê isso sempre na mídia, né? A máfia do branco, como dizia um cara babaca na minha cidade natal, isso não pode ser tolerado, né? Isso não pode ser simplesmente visto como uma coisa natural da operação daquelas pessoas. Ninguém tem o direito de ofender o outro gratuitamente, só porque se sente um privilegiado, só porque tem um plano de saúde, ou só porque é o SUS, né? Todos têm um direito igual, né? E você não pode desmerecer ninguém. Você não pode maltratar ninguém. Aquela pessoa ali está trabalhando, ela está fazendo um cuidado para N pessoas que ela não conhece, mas ela se preocupa, né? Ela não sabe da sua vida, ela não sabe dos seus problemas, ela não sabe dos seus pânicos e fobias, mas ela está ali para te ajudar. E você tratar mal uma pessoa que está ali disposta para te ajudar, para resolver uma dor sua, é muito triste, porque você se desqualifica enquanto ser humano, né? A gente vê isso, agressões de professores nas escolas também, que é um absurdo. Isso não pode ser tolerado, né? Isso não pode ser permitido. Eu sempre brinco com alguns colegas que a gente deveria ter sempre um taco de beisebol chamado diálogo, para quando aquela pessoa fugisse, viesse com esses papos, né, de discriminação, de preconceito, a gente desse uma tacada do diálogo neles, né? Porque pessoas assim, elas não aprendem facilmente, elas são arrogantes no seu comportamento e é um comportamento violento. E isso precisa de ser estudado, né? A violência contra profissionais de saúde, ela precisa de ser entendida e esses profissionais, eles precisam se sentir seguros no trabalho. Imagine, por exemplo, uma médica que é agredida e num PA, por exemplo,
e ela ter que voltar ali naquele PA depois de um período de tempo para atender os pacientes. Você acha que ela vai voltar com o mesmo comportamento? Claro que ela vai voltar com medo, ela vai voltar insegura. Isso eu falo de qualquer profissional, né? Uma recepcionista, por exemplo, que é agredida verbalmente porque o médico está atrasado quando que ele chega. Você pode encarar isso como não uma forma de assédio, mas é um assédio, né? Você ficar insistindo em questões, por exemplo, que estão fora do controle dela, não tem como, né? É, e tem alguns médicos que realmente provocam esse tipo de atendimento, né? Eles não sabem planejar a sua agenda. Eles encavalam atendimento atrás de atendimento e não chegam, não são pontuais na chegada do seu trabalho. E isso é uma irresponsabilidade dele, né? Uma falta de respeito com o paciente dele. Ah, eu chego quando eu quero porque eu sou um profissional liberal, porque eu estava atendendo uma urgência no hospital XYZ. Cara, na boa, você tem que falar isso com a sua secretária primeiro antes de fazer qualquer outra coisa. Olha, vou chegar atrasado porque eu estou atendendo uma urgência, eu estou no hospital, eu estou no pronto-socorro, né? Eu ainda não chegou o próximo do meu plantão, eu não terminei o repasse dos casos do plantão. Então, assim, é muito absurdo, é muito intolerante a gente normalizar a violência e o próprio profissional não cuidar do outro profissional que vai estar ali no lugar, né? A gente precisa ter muita consciência sobre atos violentos e de como que eles são e de como que eles ocorrem, por que que eles ocorrem e como a gente pode simplesmente acabar com esse tipo de coisa sem partir simplesmente para uma nota de repúdio ou uma matéria do jornal, né? Isso não vai conscientizar a população. A nota de repúdio do CFM, ela é a mesma coisa que você falar para um público muito específico sobre violência médica, né, contra os profissionais de saúde. E é uma nota de repúdio como outras tantas que a gente viu nesse governo e que elas deram em nada. Não só nesse governo, mas como os outros também. Isso não pode ser tolerado. Essas pessoas precisam ser tiradas do palco, né? A gente tem que dar foco no, no agressor e proteger, confortar, apoiar o agredido, né? Isso é o que a gente tem que fazer em todo esse tipo de situação. Então eu acho um absurdo as pessoas normalizarem violência contra profissionais de saúde ou contra qualquer profissional que for e não levar isso a um ponto de inflexão, né? Um tempo de tanta propagação de ódio, de tanta propagação de violência, a gente tentar normalizar essas coisas é muito arriscado e é muito inconveniente. Então, eu assim, hum, estou do lado dos profissionais que são agredidos, estou do lado dos profissionais que são assediados dessa forma. Eles têm a minha solidariedade e é o que eu posso oferecer no momento. Mas a gente precisa de punições para quem faz isso. Infelizmente, a gente vai ter que aplicar a regra do Foucault, do vigiar e punir, né? Não tem como escapar disso, não. Ou aquela pessoa é proibida de frequentar aquele local, ou ela é proibida de ter um atendimento prioritário da próxima vez, ou ela precisa de sentir uma multa, o que for. A gente precisa de pensar em soluções para acabar com isso. A gente vê professor agredido, médico agredido, técnica de enfermagem agredida. É muito, muito triste. Isso é um absurdo que a gente não pode tolerar mais. Eu sempre falo que a gente está dando margens demais para discursos ditos liberais demais e defender a violência médica contra os médicos, contra os profissionais de saúde, contra os professores, contra qualquer público.
é um absurdo e deve ser combatido no máximo rigor e que a pessoa sinta na carne aquela consequência daquele ato que ela fez. Mesmo que seja no desespero, ela precisa de ser punida. Ela, a partir do momento que você parte para agressão, você perde a razão. A partir do momento que você inferioriza a outra pessoa, você perde a razão. E ontem eu conversando com uma amiga, eu fiquei assim, muito puto, porque são coisas, essas agressões elas são feitas a qualquer tipo de profissional. E você desmerecer o trabalho de alguém, ou fazer chacota daquilo, não é a coisa mais triste do mundo, né? E isso eu não aceito, não tolero, eu não concordo. E é muito ruim a gente ver isso acontecer em pleno século XXI, né? De N públicos, N maneiras. Você não pode concordar com as ideias políticas, ideológicas, de comportamento de tal profissional, mas você não pode jamais desrespeitá-la, né? Naquele espaço íntimo dela. Você agredir com frases, ofensas, é muito doído. E pode não parecer, mas a pessoa precisa de ter uma força de vontade muito grande para superar esse trauma. E às vezes isso não se cura com o tempo. Fica aquela feridinha ali e a pessoa perde a confiança em qualquer outra pessoa. E isso é muito triste. A gente falha como sociedade, falha como ser humano. E é isso, né? Defendam os profissionais de saúde, defendam as minorias, defendam aqueles que não têm voz e vez para se proteger, né? A gente está vendo um desequilíbrio social cada vez mais gritante e as forças, né, elas estão trabalhando para maximizar o dano àquela população, àquelas pessoas. Você ser humilhado, você ser agredido verbalmente, você ser julgado em seu comportamento, independente do que você faça, né? E ter isso exposto de uma maneira absurda é intolerável e a gente não pode tolerar isso mais, né? Ideias retrógradas merecem medidas duras e no máximo extensão em rigor da lei. Esse tipo de assédio a gente não pode permitir em hipótese nenhuma, seja contra qualquer ser humano. As pessoas, por mais humilde que é o trabalho delas, ou por mais invisíveis que elas sejam para a sociedade em geral, elas não deixam de ser outro ser humano, elas não deixam de ser pessoas. E isso faz todo sentido para a gente resgatar a humanidade, né? A gente está perdendo a humanidade. É isso, um bom dia para vocês, um bom dia de trabalho, uma excelente semana para vocês, um restinho de semana, né? E fiquem bem, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, comente e não passarão.